Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nessa gravação, nós vamos falar sobre o uso das folhas. Esse trabalho é da disciplina de Biologia Vegetal 1, do professor George. Os discentes são eu, Eduarda Figueira de Melo, Eu, Maria Clara Bertelli. Eu, Caroline Rosa. Eu, Ian Lopes. Nós vamos falar sobre as utilizações das plantas, mais especificamente das folhas, no artesanato, na área industrial, na área ornamental, na área alimentícia, no caso da alimentação, na área medicinal e também na área ritualística. Nós temos aqui a morfologia externa da folha. Em primeira estrutura, nós temos o limbo, depois o pecíolo, a bainha, a estípula e o caule. Eu quero ressaltar que a folha se desenvolve a partir da esgerma apical ou lateral, e essas são as estruturas que compõem a folha. Neste slide, eu vou falar sobre o artesanato. Utilizamos a folha como matéria-prima na confecção de diversos produtos. Trouxe um exemplo, que são um cesto. Esse cesto é feito a partir do babaçu, que tem como nome científico Athaleia speciosa Mart. Essa folha, usada na confecção desse cesto, é extremamente resistente e flexível, o que torna a utilização dessa folha ótima para os povos locais da Amazônia. Na próxima, eu trouxe o exemplo da cauá, de nome científico Neoglasiovia variegata arruda mesh. Eu trouxe o exemplo de uma bolsa. A gente confecciona, a partir das fibras dessa folha da cauá. Essa planta é do Nordeste, utilizada também pelos povos locais. É importante ressaltar que o uso sustentável das folhas ajuda os povos locais, gerando renda, além de aumentar o conhecimento tradicional e a variedade da biodiversidade brasileira, valorizando os povos que utilizam seus conhecimentos para gerar renda através das folhas e também aumentando o conhecimento, Que a partir do momento que a gente confecciona, a gente vende para outras pessoas e passa o conhecimento em geral, As fibras da celulose encontradas na parede celular das plantas é recoletada para produzir papéis e tecidos, também em embalagens, os quais podemos ver em produtos cosméticos da indústria. A cannabis sativa, também conhecida como cânhamo, é um grande exemplo sobre como utilizar essas fibras para a produção de cordas resistentes para a utilização de obras, caso necessitem dessa utilização desse material para poder progredir com o trabalho. Indo para a parte ornamental, algumas folhas desidratadas secas ou até mesmo vivas são utilizadas em arranjos, juntamente com outros tipos diferentes de folhas ou plantas, para poder criar uma característica, uma aparência melhor para a ocasião, seja para casamentos ou outras ocasiões, ou algumas festas, por exemplo. Tendo como um dos exemplos a Eucalyptus globulus labial, eucalipto, e
aracaia, a palmeira, que são comumente usadas em vários arranjos diferentes, sejam em festas temáticas ou até em salões, sítios, dos quais tentem criar uma aparência melhor ao ambiente. Detalhe, algumas outras dessas plantas também na ornamentação são usadas para também trazer benefícios à saúde, como é o manjericão, o Simum basilium, e a samambaia, tracheophyta, que não só são colocadas em alguns pontos na residência de uma pessoa, mas também trazem uma, não uma aparência bonita, mas também uma qualidade de saúde melhor para aquela pessoa. E na área alimentícia, nós temos o agrião, Nasturtium officinalis. Ele é muito utilizado em saladas e sopas, além de possuir ação antioxidante e muito usado também para fortalecimento de imunidade, pois ele é rico em sais minerais e vitaminas. E ele é muito usado também para digestão. Temos também o hortelã, Mentha spicata. Ele é utilizado para temperar comidas e fazer chás, além de ser um vermífugo e também, assim como o agrião, ele é muito utilizado para digestão. Nós temos também a rúcula, Eruca sativa. Ela é também, né, muito utilizada em saladas e sucos detox, né, sucos verdes. E também para sanduíches, assim, para preparo de molhos, para massas e outras coisas. Já na área da medicina, né, nós temos o Peumus boldus, que é mais conhecido como boldo, né? Ele é usado para problemas no fígado, né, e digestão. Ele é usado na forma de chá, né? Comumente, assim, é utilizado na forma de chá. Ele é utilizado para indigestão e para quem tem problemas de azia, né, estufamento e gases, né? E nós temos também a aloe vera, né, mais conhecida como babosa. Ela é uma folha sem caule que na parte central dela tem uma mucilagem, um gel assim, né? E esse gel, ele é muito utilizado em pomadas, para cicatrização e feridas, além também de ser usado na indústria cosmética, assim, né? Para cremes, tratamentos no cabelo, né? Para ter uma ação hidratante. Ele é muito utilizado também na pele, né? E também temos o alecrim, Rosmarinus officinalis. Ele é utilizado como antiespasmódico, analgésico e diurético, além também de ser usado para cansaço mental, né, e doenças neurológicas. Minha amiga falou aqui sobre o alecrim, né, no uso medicinal. E eu acho interessante porque diversas folhas podem ter mais de uma utilidade. Por exemplo, eu trouxe aqui o alecrim, né, a Rosmarinus officialis, no uso ritualístico. Trouxe como exemplo na Umbanda, onde ele representa fidelidade, amor, lembranças felizes. Também simboliza a fé e a purificação espiritual. Acredita-se que o chá traz ânimo de volta e também ele é usado para proteção, através de banhos, e também ajuda nos estudos. Acredita que ajuda na concentração para os estudos, que é eficiente. Ainda na área ritualística, trouxe outro exemplo na área da Umbanda, que são as folhas de louro, a Laurus nobilis. Acredita, né, na Umbanda, que se colocar essas folhas embaixo do travesseiro, ela vai induzir sonhos proféticos. E também
acredita que, se queimá-las ou mastigá-las, elas vão induzir visões. Ela é representada como um símbolo da vitória. E através de banhos, elas podem ser utilizadas para proteção, energização e purificação. Agora, para quebrar um pouquinho essa ideia, que quando você, geralmente, a sociedade, por ser muito preconceituosa, ela pensa em área ritualística, ela volta sempre para religiões de matriz africana. E para quebrar um pouco disso, eu trouxe um exemplo no catolicismo, onde temos a aloe vera não, desculpa, a oliveira, a olea europaea, que representa paz e reconciliação. Ela pode representar também a presença do Espírito Santo. Isso porque tem a questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foram agitados ramos de oliveira. E com isso, né, até hoje é comemorado o Domingo de Ramos, onde as pessoas agitam, né, os ramos, muitos deles são de oliveira ainda, mas podem ser utilizados outros. E após isso, algumas pessoas guardam essas folhas de oliveira dentro de suas Bíblias, pois elas acreditam que, que elas vão gerar proteção ao lar e também trazer bênçãos. E aqui nós temos as referências, né, que nós utilizamos para fazer esse trabalho, né? Pegamos, né, de fontes confiáveis, né, do governo, de faculdades públicas, né, e de sites confiáveis. E esse foi o nosso trabalho, né, sobre a utilização de folhas em diversas áreas, né, que a gente pensa às vezes que uma folha não tem muita utilização, é apenas uma folha. Mas aqui a gente aprende que uma folha ela pode ser tanto utilizada para ser na área medicinal, como pode ser utilizada na parte ritualística. Então a gente observa uma variabilidade, né, uma funcionalidade de uma folha, né, que a gente às vezes, né, olha para uma folha e não vê muita coisa nela, mas ela possui, né, diversos benefícios. Exatamente. E a gente abordou algumas folhas diferentes e acabou trazendo uma única que é utilizada em mais de uma área. Mas, claro, que há muitas outras folhas que elas são utilizadas em diversas áreas. E não é porque ela é utilizada em uma área em específica, ela não pode ser utilizada em outra. É uma coisa que a gente achou interessante comentar também. Sim, E é isso. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. obrigada.